A creatina é um suplemento alimentar e nós hoje estamos dando uma atenção, um olhar todo especial para ela sobre a saúde mental, tá? E em vários aspectos. O tratamento da ansiedade é um desses aspectos. Legal. A gente tem na literatura... Eu entendi bem, creatina para ansiedade? Creatina para Olha ansiedade só, gente, também. isso é muito importante, Tá? legal. Inclusive, acho sempre importante destacar isso para você, inclusive a partir de estudos clínicos. Há estudos clínicos publicados em revistas de impacto falando do uso da creatina em pacientes ansiosos. Seja bem-vindo, você ao podcast da Botica Viola. Nós estamos aqui hoje com um grato prazer de termos conosco aqui a doutora Patrícia. E nós estamos aqui para falar entre nós dois, mas obviamente você é nosso convidado especial também, para que você possa saber de grandes novidades. Você que é prescritor, você que é cliente, você que é paciente, principalmente você que quer ter qualidade de vida. Nós da Botica Viola temos como missão e visão ajudar as pessoas a ter longevidade com qualidade de vida, e por isso nós estamos fazendo esse trabalho, para que a gente possa levar muita informação, porque a informação leva você a ter essa liberdade de vida, né? Então, eu quero, sem mais delongas, apresentar a doutora Patrícia, farmacêutica, doutora, ela é doutora e ela também é professora universitária há mais de 20 anos, especialista na área de fitoterápicos. E bem, doutora Patrícia, como o tema nosso é quem é você, doutora, essa é a minha pergunta. Quero saber, todos querem saber, quem é você, doutora? Bom, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada a toda a equipe da Botica Viola, a todos vocês que nos assistem. Eu sou Patrícia, sou farmacêutica e desde sempre muito interessada pela área de produtos naturais. Com isso, fiz mestrado, fiz doutorado na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas, e exerço a docência há mais de 20 anos. Nesse caminho da docência, no meio dele, eu fui convidada para ingressar como speaker, como palestrante da Flora em Fitoativos, levando esse conhecimento da fitoterapia Brasil afora, por meio de palestras, de cursos, de workshops. E na atualidade eu concilio todo esse trabalho com um pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos e nessa mesma universidade com um curso de pós-graduação em fitoterapia clínica, no qual eu ministro boa parte das aulas justamente para capacitar o profissional da área da saúde a uma prescrição fitoterápica, a uma suplementação que seja racional, que seja eficaz e que seja segura. Bem, doutora Patrícia, a questão da neurosuplementação é muito real para mim, porque o tema do meu TCC é exatamente a neurosuplementação e a psicologia, ou seja, essa fusão, essa multidisciplinaridade de nós obtermos melhor qualidade de vida comportamental através da neurosuplementação, ou seja, somente a terapia, a parte terapêutica não é suficiente, porque nós sabemos que temos tecnologia, nós temos elementos que a gente vai até conhecer um pouquinho mais hoje, que pode ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida além da parte terapêutica. Certo. E falando um pouquinho sobre isso, hoje nós vivemos a época da ansiedade, né? O Brasil é um país que está em segundo lugar no ranking mundial de ansiedade. Fala um pouquinho a respeito da sua visão sobre a ansiedade, doutora Patrícia. Veja, é uma questão muito importante que a gente precisa trabalhar profissionalmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ampliando um pouco, Alexandre, falando de saúde mental como um todo, nós temos uma prevalência de 13,5% da população mundial com algum tipo de transtorno mental. Sim. Esse é um número alarmante, né? E nós estamos vivendo também, não podemos nos esquecer disso, a era pós-Covid. E essa era pós-Covid, ela trouxe para a nossa saúde mental várias outras camadas de prejuízo também. Você concorda comigo? Com certeza. Né? E dentro desses distúrbios todos de saúde mental, realmente, como você coloca, a ansiedade é o principal e é o mais frequente.
E a gente precisa ver a ansiedade sob o aspecto do próprio transtorno, dos seus sintomas próprios, como agitação, tensão, angústia, mas também como um gatilho para o desencadeamento de outras doenças. Não é? Por exemplo, síndromes dolorosas, como fibromialgia, doenças reumáticas de uma forma geral, úlcera gástrica, gastrite. Não é muito comum, Alexandre, as pessoas quando estão nervosas, quando estão na expectativa por algum acontecimento, elas apresentarem, por exemplo, um sintoma gástrico? Uhum. Sim. Não em função do estômago, da questão gástrica propriamente dita, mas em função da ansiedade como fator desencadeador. Né? Sim. E dentro da fitoterapia, nós temos várias possibilidades para tratamento e prevenção dessas pessoas também. E uma coisa que eu queria discutir, debater com você aqui, é o seguinte, e queria também ouvir a sua opinião. Tá. Acredito que nós tenhamos hoje uma sobreutilização, uma overprescrição de medicamentos psicotrópicos da medicina convencional, como os benzodiazepínicos, os tarjas pretas, que tratam a ansiedade. Eu vejo como um excesso de utilização e de uma classe terapêutica que tem muitos efeitos colaterais. E vejo a fitoterapia como uma alternativa, uma ferramenta assim muito importante para que a gente possa entrar com ela antes de ser necessário uma medida mais drástica, como um benzodiazepínico, por exemplo. Você tem alguma visão sobre isso? Na verdade, não somente uma visão, mas nós temos depoimentos aqui na nossa farmácia, porque nós somos uma farmácia prescritora, nossas farmacêuticas têm trabalhado, e nós vamos falar um pouquinho do Clonapur, da creatina, né? E até peço a sua introdução nesse sentido, da gente já encaixar isso, porque, por exemplo, eu, né, com o conhecimento que eu tenho adquirido através de vocês, bioquímicos, sobre a creatina como um produto que no mercado ele é conhecido de forma generalista como um produto para musculação, para musculatura, para pessoas de academia. E ele tem essa função muito legal. Por exemplo, eu iniciei a tomar 1 grama a cada 10 quilos do creatina, e eu tomo 3 gramas para dormir. E desde quando eu tenho feito, depois de 1 semana utilizando, eu senti uma melhora muito grande na ansiedade, ou seja, uma calma. O meu sono é muito mais profundo, eu tenho uma qualidade de sono melhor. Até aproveitando esse gancho, podia falar um pouquinho sobre isso? Claro, veja só, a creatina é um suplemento alimentar e nós hoje estamos dando uma atenção, um olhar todo especial para ela sobre a saúde mental, tá? E em vários aspectos. O tratamento da ansiedade é um desses aspectos. Legal. A gente tem na literatura... Eu entendi bem, creatina para ansiedade? Creatina para ansiedade. Olha só, gente, também. Isso é muito importante, Tá? legal. Inclusive, acho sempre importante destacar isso para você, inclusive a partir de estudos clínicos. Há estudos clínicos publicados em revistas de impacto falando do uso da creatina em pacientes ansiosos. E aí, o que a gente vai ter como resultado? O que esses estudos trouxeram para a gente? Sabemos que a creatina, o que ela vai melhorar é o sistema de produção de energia cerebral, é a bioenergética cerebral, a produção de ATP. E o cérebro é um dos órgãos que mais utiliza a energia no nosso organismo. E dormindo é o único que consome, né? Consome muita energia. Exatamente. Né? Então, o que vai acontecer como resultado? Existe um aumento da produção de energia no cérebro e uma redução também de sintomas de ansiedade. Quando a gente fala de creatina, até agora a gente está falando de creatina convencional, mas nós temos hoje outras soluções, né, uma solução tecnológica em especial, que é o Clonapur. O que é o Clonapur? Eu vi aqui, Clonapur seria, eu estou vendo aqui que ele é bem voltado nesse triângulo. O que significa? Atividade neural, eficiência cerebral,
e 70% mais de energia em ATP, é isso? Exatamente, porque foi realizado um estudo que avaliou a medida de ATP, né, por células neuronais na presença do Clonapur, que é uma creatina especial. Já eu dou as características dela para vocês. E nesse estudo nós obtivemos 70% a mais que o controle na produção de ATP e 35% a mais de ATP do que a creatina convencional, que é a monoidratada. Então a pergunta que fica para nós agora, qual que é, Alexandre? Qual é a diferença entre a creatina convencional e o Clonapur? Né? O Clonapur é uma creatina complexada, parte dela já vem fosfatada, e isso traz a seguinte vantagem: não é necessário com ela a realização daquela fase de carregamento, daqueles dias que se tem que tomar a creatina até que ela possa oferecer o seu melhor efeito. Entre num pico de ação, né? Entre num pico de ação, exatamente, né? Numa saturação. E a pessoa que para de tomar alguns dias já perde o pico de ação, né? Ela E até ela perde voltar novamente demora uma semana, né? Ela perde a saturação. Sim. E com essa tecnologia do Clonapur que foi aplicada à creatina, a gente consegue o efeito máximo dela já no primeiro dia. Em 24 horas. Em 24 horas a gente já consegue obter essa melhora da produção de energia, da bioenergética. Eu ouvi falar também que, no caso da Clonapur, é menor quantidade de pó, né? Exato. De produtos, ou seja, é mais confortável o uso da Clonapur? Exatamente. Veja só, nós temos uma tecnologia de produção aplicada ao Clonapur. E nessa tecnologia há estudos tanto da questão da resposta, como eu já coloquei para vocês, como também em relação à absorção e à biodisponibilidade. Há maior absorção, maior biodisponibilidade. Então, com isso, há a seguinte proporção. Enquanto normalmente com a creatina convencional se usa 3 gramas dia depois da fase de saturação, com Clonapur nós podemos utilizar como equivalentes aos 3 gramas 1,8 gramas. E tem um detalhe que é bastante interessante que eu quero mostrar para vocês. Opa. Tá? A creatina convencional, no aspecto de paladar, no aspecto de textura, ela traz muita arenosidade, às vezes uma sensação que não é assim tão agradável. Então eu mostro aqui para vocês, olha só, a creatina convencional, ela está decantada aqui embaixo, né? A hora que eu faço a agitação, ela se dispersa, mas logo ela vai novamente decantar. É verdade. Tá? Sim. E isso traz no paladar, na boca, uma sensação às vezes que é desagradável, como eu disse, de arenosidade. Com o Clonapur, em função dessa tecnologia, vejam só, eu estou aqui dispersando o Clonapur em água, tá? E o que vocês podem observar aqui é que não há uma decantação imediata. Ele se sustenta disperso em água. E isso melhora muito a palatabilidade, Alexandre, quando a gente vai utilizar na forma de sachê para dissolução em água, por exemplo. E é muito importante você estar aqui numa farmácia com manipulação, né? É muito importante dizer para as pessoas também que há possibilidade de outras formas farmacêuticas, não é? Com o Clonapur. Por exemplo, vocês trabalham aqui com a elaboração, com a fabricação de gomas? Gomas não. 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 Mas seria uma possibilidade, ou de shakes. Sim, mas né? já temos um parceiro que nós viabilizamos a terceirização de gomas, que é bem interessante. Certo. A mastigação dessa goma. Nós ainda não estamos trabalhando com gomas, mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Isso, mas você pode trabalhar em sachês, então, Sim. saborizando, Isso. trazendo Nós novidades aí pro teu sachê. público. Até porque a gente pode colocar junto com outros produtos, tá bem interessante o sachêzinho, o pessoal tá gostando bastante. Isso. E agora, essa questão do creatina, voltando um pouquinho aí, essa questão da academia, né? Então,
Vamos falar um pouquinho da desmistificação da creatina como se fosse um produto apenas para ganho de massa muscular, que é uma visão popular. Então nós temos a creatina dentro de uma visão agora mais de neurosuplementação. Exatamente. Isso é muito importante, que né, as pessoas, então, você está ansiosa, a pessoa está ansiosa, a creatina é um ansiolítico, né? É isso que a gente pode definir ou estou equivocado? Ela vai trabalhar, nos casos de ansiedade, como um adjuvante. Certo. Tá? Mas nos estudos clínicos que já foram realizados, há redução das escalas de ansiedade também e a melhora da bioenergética cerebral. Tá? Então é esse exatamente o olhar que a gente quer direcionar para a creatina, porque são muitos estudos realizados e a gente entende que a população precisa aproveitar mais esses efeitos dela sobre a saúde mental. E não é só sobre a questão da ansiedade. A gente também poderia colocar aqui sobre depressão. Tá? Depressão depois da ansiedade, sim, é o primeiro que aparece em relação à prevalência, né? Com certeza. Então, o que a gente vê? Eu li um estudo recentemente sobre a creatina na depressão, que eu achei super interessante. Vejam só. Os 2 grupos eram de mulheres ansiosas, tá? E os 2 em uso de antidepressivos convencionais. Em uso de citalopram, por exemplo, tá? E um grupo suplementado com creatina. O que aconteceu nesse grupo suplementado com a creatina? Os efeitos do antidepressivo convencional foram muito mais rápidos e mais intensos também. Então a gente, na verdade, otimizou o efeito antidepressivo dos medicamentos convencionais. E isso é muito importante. Por quê? Porque esses medicamentos convencionais, às vezes, eles demoram muitos dias para iniciar o efeito. E isso traz desconforto ao paciente, certo? Sim. Poderíamos pensar que a depressão pode ser uma falta de energia, de ATP, como você está dizendo, a respeito de sistema nervoso central, ou seja, uma pessoa pode até dizer se está depressiva, mas na verdade ela está em déficit de energia dentro do sistema nervoso central, então ela tem algumas convalescências. Faz sentido isso? Faz sentido como uma das causas, tá? Mas a gente tem a depressão aí com uma causalidade que é multifatorial. Sim. Né? São várias as outras causas, vários aspectos envolvidos na fisiopatologia, mas é claro que a gente pode chamar, né, essa questão da falta de energia também como uma das causas. Como a deficiência da vitamina D. Deficiência de vitamina D, de outros nutrientes também, queda de neurotransmissores, problemas com a modulação do cálcio no sistema nervoso central, há diversas possibilidades. Sim. Aí, tá? Nós atendemos algumas pessoas aqui com queixas a respeito exatamente do pós-Covid, né? Algumas pessoas perderam paladar, algumas pessoas perderam memória, algumas pessoas estão se sentindo, perderam até o olfato. Né? Uhum. Então, assim, existem muitas situações que nós percebemos no dia a dia. Então, a neurosuplementação, a suplementação, ela pode ser um auxiliar para a gente poder ter de volta essas pessoas com melhor qualidade de vida? Com certeza. Eu, inclusive, sou um exemplo, né, dessa perda cognitiva depois da Covid. Sim. Eu percebi isso em mim mesma de uma forma que foi bastante intensa. Né, a perda cognitiva, alguns brancos, né, como Sim. a gente diz, algumas ausências, esquecer alguns fatos importantes, reduzir a velocidade de raciocínio. Isso aconteceu muito com as pessoas acometidas pela Covid e a gente ainda está vivendo esse momento em muitas pessoas. Né? E a creatina, por exemplo, o nosso Clonapur, ele pode auxiliar muito dentro da questão de melhora de processos cognitivos. E muitos estudos clínicos já foram realizados, tanto em pacientes jovens quanto em pacientes idosos também. Né? A gente tem um estudo muito bacana que foi realizado em jovens com privação de sono.
Porque a privação de sono, né, a má qualidade do sono, ela interfere diretamente na nossa capacidade de realização de tarefas, em toda a nossa parte psicomotora. E a creatina apresentou uma melhora muito importante em relação ao placebo, né? Em testes de tarefas, em testes de memória espacial, de repetição de sequências numéricas, nesses pacientes jovens. E a mesma coisa aconteceu nos pacientes idosos. Né? A gente dá muita importância, né, à questão cognitiva nos pacientes idosos. É natural, existe uma perda fisiológica que vai caminhando para as demências, inclusive em muitas pessoas. Mas também a gente não pode esquecer dos pacientes jovens, não é? Eu, né? Todos nós. Assim, eu vejo que as pessoas se acostumam, porque é humano se acostumar com o status quo, ou seja, com o seu estado atual. É muito natural a pessoa se acostumar com as deficiências. Então ela começa a entender que aquilo é o normal. Comum é diferente de ser normal. Sim. Então, não é normal uma pessoa ser esquecida. Não é normal uma pessoa ser deficitária em memória, em energia, uma pessoa que está sempre em baixo astral, irritadiça. Tudo isso tem solução. Verdade. Tem solução. E assim, a gente, hoje, a Botica Viola, né, e a gente nessa parceria com a Florin, sobre a saúde mental, nós queremos que as pessoas entendam que há solução. E hoje, a tecnologia presente na suplementação, na fitoterapia, é absurdamente superior do que era no passado. Existia muito preconceito, não é verdade? Sim. Com relação ao passado, esse preconceito que havia sobre fitoterápicos, e hoje, porque eu sou do ramo farmacêutico já desde os meus 10 anos de idade, né? Muitos anos. E antigamente a fitoterapia, eles ficavam assim, debaixo na gôndola, bem colocado de segundo lugar. Sempre eram os medicamentos, as drogas, as pessoas vão para o que é mais imediatista, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que vai no sintoma. Mas construindo novos alicerces. O que você me diz a respeito disso? Olha, eu acho que essa construção, e vocês têm isso aqui na Botica Viola, né, pelo que a gente já conversou, pelo que a gente está trazendo aqui agora, essa construção, ela é muito importante e ela está totalmente casada hoje com a demanda da própria população. A gente teve realmente há um tempo, há alguns anos atrás, essa explosão da medicina convencional, dos medicamentos sintéticos, né, dos efeitos rápidos, mas também muito carregados de efeitos colaterais. Sim. E ao longo do tempo, o que a gente está vendo hoje nessa construção que você menciona, é que as pessoas estão mais voltadas às práticas integrativas em saúde, a fitoterapia, a suplementação alimentar está dentro disso, as práticas integrativas, não só como tratamento, mas também como prevenção. Sim. Né? E o que a gente precisa destacar é o seguinte: precisamos utilizar de forma racional, eficaz e segura. A gente precisa trazer qualidade para isso. E essa questão da qualidade é uma coisa que vem alicerçando esse reinteresse das pessoas pelas práticas integrativas. Né? A gente trazer qualidade, a gente dizer que há dentro de um determinado produto uma análise de controle de qualidade, uma análise química, uma análise microbiológica, um estudo que foi realizado pré-clínico ou clínico com aquele tipo de ativo. Então tudo isso vai fazendo com que a fitoterapia, a suplementação cresçam, né? Que a população aceite mais. E na medida em que a população faz essa busca, os profissionais de saúde recebem a demanda, que é um pouco, Alexandre, fala um pouco disso para nós, que é um pouco do que você deve viver aqui no dia a dia da Botica Viola. Sim. A gente sempre diz assim, né, que existe um velho ditado que diz que ou você paga à vista ou você paga com juros. De um jeito ou de outro há um investimento, né? Sim. Então, muitas pessoas acabam não entendendo o que é
a fitoterapia, o que é a suplementação, a neurosuplementação, que é o que nós estamos conversando hoje, que é muito mais um investimento em você. Então, pessoas que não... Eu vejo assim, de forma assim muito clara, às vezes a pessoa investe uma fortuna no carro, investe uma fortuna na casa, investe uma fortuna em bens materiais, mas não investe no seu próprio corpo, que é o seu bem mais precioso. Não é? Super concordo com você. E assim, aí a pessoa não investe nela, aí ela investe nesses bens materiais, aí ela está se acabando com... não tem atividade física, ela de repente fuma, alimentação desregrada, enfim, se agredindo fisicamente e de forma neural. E aí depois, ela não investindo, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que entrar dentro do tradicional dos medicamentos. Né? Então, é muito melhor prevenir e muito mais barato prevenir do que remediar. Então, nós aqui na Botica Viola, doutora Patrícia, a gente sempre fala com os nossos clientes, poxa, vamos fazer um orçamento mensal? Porque existe um mito de que é caro a suplementação. Não é. Então, você faz um orçamento, quanto você vai investir por mês na sua suplementação para que você tenha a melhor qualidade de vida. E a gente ajusta isso. Não é possível isso, doutora Patrícia? A saúde, na verdade, é o nosso bem mais precioso. Né? Então eu super concordo com você, a gente precisa destinar um investimento para a nossa saúde, um investimento que seja financeiro, um investimento que seja de mudança de hábitos, não é? Sim. Então esse é realmente o nosso bem mais precioso. Né? E acho que super vale a pena trabalhar dentro dessa questão de prevenção, porque o que todos nós mais queremos hoje é o quê? Viver muito, mas viver muito com autonomia e independência. Sim. Não é? Sem depender do outro, tendo autonomia para as nossas próprias decisões, para o nosso ir e vir. Sim. E a gente tem aí uma série de produtos, uma série de possibilidades para viabilizar isso aí. Exatamente. Inclusive prescritores, né, quando nós temos parceria com prescritores, temos alguns parceiros e a gente conversa com eles, doutor, você pode conversar com a Botica Viola e a gente vai fazer uma adequação de orçamento para que o seu paciente tenha acesso, porque não adianta também ele prescrever e o paciente simplesmente não adquirir o produto e depois de 90 dias ele volta, e aí, como foi? Ai, não, muito caro, doutor, não consegui. Então, é importante esse diálogo nas vias, o paciente, o médico, a farmácia, o fornecedor, como a Flora que está aqui conosco. Exatamente, a gente precisa fazer esse tipo de avaliação. Por quê? Porque dentro dessa parte, né, a gente hoje está aqui com a neurosuplementação, a gente pode fazer N associações. Exatamente. E esse é, inclusive, um diferencial da farmácia magistral. Exatamente. É a possibilidade de formular, de reunir ativos específicos para uma condição clínica, de trabalhar, às vezes, uma especificidade de dose, né, uma forma farmacêutica diferente para uma criança ou para um idoso. Então, assim, a gente tem essas possibilidades e precisa dimensionar para cada pessoa. Nós acabamos de falar aqui do Clonapur como um suplemento alimentar que trabalha a melhora da produção de energia na célula, né? Dá um suporte ao sistema fosfagênico. Fazendo uma associação com ele, dentro da produção de energia, mas com outro mecanismo, não é? No sentido de turbinar essa ação, nós poderíamos fazer, por exemplo, uma associação com a coenzima Q10. Porque a coenzima Q10 também é um suplemento alimentar que participa de uma outra forma, não é? Diferente da creatina, da produção de energia na mitocôndria. Então a gente pode ter uma associação benéfica nesse sentido. Nós temos, né, considerando aí as dificuldades de absorção da coenzima Q10, nós temos uma forma com tecnologia também. Então nós trabalhamos com o Bixome, né? Nós só trabalhamos com a coenzima Q10 da Florin. Que é o Bixome. Exatamente. Coenzima Q10 dispersa em tecnologia fitossome. E o que é essa tecnologia fitossome? Sim. É uma dispersão do ativo em lipídios específicos, é uma patente italiana, inclusive, para quê? Para que a gente possa pegar um ativo de baixa absorção, aumentar a absorção e a biodisponibilidade.
Tá? Então, assim, há estudos clínicos com o Bixome medindo concentração plasmática, né? E a gente observando o quão ela é mais absorvida. E ser mais absorvido, ter uma biodisponibilidade mais adequada, significa o quê? Eficácia. Né? Mais energia mitocondrial. Mais energia mitocondrial, mais ATP sendo produzido, numa combinação com creatina, como eu coloquei, turbinando esse efeito final. Muito bom. Por meio de mecanismos de ação diferentes, né? Muito legal. Isso é farmácia magistral, isso é individualização, no nosso caso aqui hoje, na neurosuplementação. Personalização. Nós, no campo, vamos dizer, magistral, eu posso chamar de artesanal, ou seja, nós trabalhamos artesanalmente. Nós temos aqui a nossa cozinha, nossas cozinheiras que fazem seus pratos específicos. Cada pessoa tem um prato diferente. Nós trabalhamos como um restaurante à la carte. É diferente de uma drogaria que é um self-service, não é? Exatamente. Então, dentro da manipulação, existe um grande desafio, doutora Patrícia, eu gostaria de compartilhar com você, que é o seguinte. Dentro da farmácia de manipulação, algumas pessoas não entendem que, como é um restaurante à la carte, as farmácias de manipulação não são iguais. É como um restaurante. Alexandre, é super importante essa questão que você coloca de custo. Uma fala anterior sua foi: a gente precisa investir na nossa saúde. Então, quando a gente vê a coenzima Q10, por exemplo, com uma tecnologia e isso agrega algum custo a ela, a gente precisa entender também que, com essa tecnologia, a gente pode utilizar doses que são mais baixas, não é? E uma outra questão importante que os pacientes e os prescritores devem se atentar também é o seguinte: preços baixos demais, a gente deve sempre desconfiar. Não é? Porque tudo tem um custo, tudo tem uma razão de ser, um custo de matéria-prima, um custo de trabalho para manter uma estrutura diferenciada como essa que está aqui. Então não adianta você comprar às vezes um produto que é muito barato e que não tem qualidade, que você vai entrar numa baixa absorção, numa dose subterapêutica. Infelizmente, a gente sabe que acontece numa substituição de ativos, que às vezes o paciente nem fica sabendo, mas não observa o efeito. Sim. Então, é muito importante a qualidade dos produtos e também a confiabilidade na farmácia. A farmácia que vai adquirir produtos de empresas idôneas, de empresas responsáveis, que vão aplicar sobre os seus ativos processos rígidos de controle de qualidade. Porque é isso que faz a gente ter confiabilidade, a gente como profissional de saúde, a gente como farmácia e também como fitoterapia. Não é? É isso. Às vezes as pessoas falam: a fitoterapia não funciona. Funciona sim, desde que a gente tenha qualidade e racionalidade e acompanhamento clínico correto na utilização. Perfeito. Muito bom. Falando um pouquinho ainda sobre essa questão da qualidade, nós sabemos que deveria ser uma obrigação, mas é um diferencial. E nós, na Botica Viola, temos o diferencial do peso monitorado. Você já viu, né? Eu estive visitando aqui a farmácia e vi que vocês têm aí estrutura para peso monitorado. Sim. Queria entender um pouco melhor, né? Como é que vocês implantaram, sim, porque não são todos os estabelecimentos que possuem. Exatamente. O peso monitorado é a garantia que o nosso cliente tem de ter realmente o peso que foi estabelecido na pesagem, porque a ficha de pesagem ela vai para o laboratório e se não há um peso monitorado existe o risco de um erro humano. Os potes são todos iguais, as letras que diferem, pode existir um erro humano, é muito simples isso acontecer, é muito comum, mas nós da Botica Viola, e são poucas as farmácias que têm essa tecnologia, é impossível que haja um erro humano por conta da tecnologia. Então tudo isso, como você disse, são custos, né? São custos operacionais. E aí a gente fala um pouquinho sobre essa questão das pessoas terem essa melhor qualidade, de repente, com relação a alguns ativos fitoterápicos,
como por exemplo a coenzima Q10, nós trabalhamos com a Ubixome, então é uma quantidade menor de cápsulas, as pessoas têm dificuldade de tomar cápsulas, né? Em certa quantidade. Aí nós falamos um pouquinho sobre saúde mental, e hoje nós temos algumas tecnologias, falando em tecnologia, que é como por exemplo esse HS Focus. Poderia falar um pouquinho para mim sobre isso? Eu sei que a Flor está lançando esse produto. Fala um pouquinho, por gentileza, doutora Patrícia. Com certeza. O HS Focus é um produto feito a partir do asparagos racemosos e com tecnologia também implementada no processo de obtenção do extrato para enriquecimento dele nos seus marcadores, que são as paraprolinas. O que são marcadores dentro da fitoterapia? De todo o universo de substâncias que estão ali num determinado extrato vegetal, existe uma ou uma classe que é a principal sob o ponto de vista da ação terapêutica, da ação farmacológica. E essa substância é o que a gente chama de marcador. É aquela substância que vai estar sempre presente no extrato numa quantidade constante, né? Para que a gente possa ter, de um lote para o outro, de uma prescrição para outra, reprodutibilidade do perfil fitoquímico. Então, no caso do HS Focus, na padronização do extrato, existe a tecnologia Inoase para enriquecimento em asparaprolinas. E o HS Focus é fundamentalmente um fitoativo neuroprotetor e que auxilia muito na questão do foco e de processos cognitivos. E de uma forma muito inovadora, de uma forma muito interessante. Já atestado em estudos científicos, o que acontece com a ingesta desse ativo é que há um aumento da expressão no nosso organismo de algumas proteínas que se chamam HSP70, proteínas de choque térmico. E essas proteínas, o que elas fazem? Qual é a capacidade delas no sistema nervoso central, por exemplo? Elas têm a capacidade de refuncionalizar proteínas que estão disfuncionais. Falando isso de uma forma mais simples para vocês agora, tá? De repente a gente tem uma proteína no sistema nervoso central que perdeu a sua estrutura, que perdeu o seu desenho original e com isso ela não consegue exercer a sua função. Essas proteínas que o HS Focus aumenta a expressão, elas vão lá e consertam essas proteínas disfuncionais. E isso é muito importante como neuroproteção, que é uma coisa que a gente está valorizando tanto aqui hoje, tá? Inclusive, quando a gente fala de processos demenciais, como a doença de Alzheimer, é uma característica dos neurônios aqueles depósitos proteicos, não é? Que ficam lá e relacionados muitas vezes como causa, não é, da doença de Alzheimer. E o HS Focus, ele auxilia justamente reduzindo esses depósitos, né? Reduzindo essa possibilidade, a gente pode usar esse termo, de proteinopatias. E aí, quando a gente olha para esses mecanismos em termos práticos, em estudos clínicos, porque esse é um ativo mundialmente conhecido, a gente vê uma velocidade de raciocínio muito maior em relação aos grupos que são placebo, né? Então, eles fizeram, por exemplo, um teste de perguntas e respostas, tá? Com a pressão do tempo. Então, eu estou aqui te fazendo uma série de perguntas e você tem que responder num tempo X, ali com um fator gerador de estresse, tá? Então, o HS Focus, ele melhorou em mais de 50% em relação ao placebo o número de respostas e, mais importante ainda, o número de respostas certas. Então, a gente tem com isso aí uma melhora de velocidade, de execução de tarefas, e isso se adequa muito, quero te ouvir também em relação a isso, a todo esse déficit cognitivo que a gente tem hoje em função dessa vida louca vida, né? De processos de estresse, dessa demanda mental excessiva que a gente está submetido o tempo todo, né? Pessoas, vamos dizer assim, em
fases de demanda mental muito acelerada, como concursos, determinadas etapas de vida profissional. Acredito que sejam situações que vocês devam receber aqui nos consultórios da Botica Viola. Sim, né? Com certeza, com certeza. E com relação, aproveitando aí com relação a essa tecnologia, o Relissa ele é um produto que é utilizado junto com o HS Focus? Excelente associação. Vamos lá, olha só. Relissa é um ativo à base de Melissa officinalis, que acredito que seja uma planta, a erva cidreira, que todos nós conhecemos aqui. Como Relissa, a gente tem uma padronização elevada nos ativos, nos fenólicos, mas a gente já sabe também que os fenólicos têm baixa absorção. Então, Relissa tem tecnologia fitossome associada para elevar essa absorção, tá? Todos nós conhecemos muito a melissa como ansiolítica, não é verdade? As pessoas que Sim. vocês recebem aqui, Sim. utilizando, Exatamente. excelente ansiolítica, isso é verdade. Né? Quando a Relissa foi avaliada clinicamente, houve uma melhora de 70% de ansiedade numa utilização em 3 semanas. Isso para um produto natural é um resultado Fantástico. sensacional. Né? Mas em fitoterapia tem uma coisa muito importante que é a ação multi-alvo. Né? Quem disse que a Relissa é importante só para combater a ansiedade? A Relissa também tem um papel fundamental na cognição. Né? Por isso que eu estou concordando com você aqui de que é uma associação interessante com a HS Focus. Então, a Melissa officinalis melhora muito processos cognitivos e por mecanismos que são distintos do HS Focus. Então, a gente consegue agir na cognição em 2 frentes de mecanismos de ação. A Relissa, ela tem uma ação colinérgica muito importante. E essa ação colinérgica a gente sabe que é até base para o tratamento convencional do Alzheimer. Sim. Né? Com a donezepila, por exemplo. Sim. A gente tem estudos clínicos realizados com a Melissa officinalis em pacientes no comecinho da doença de Alzheimer, né? Vamos dizer, com Alzheimer leve. E com uma melhora cognitiva em 16 semanas de suplementação. Muito bom. Tá? Alzheimer, a gente pensa muito nisso e na maioria das vezes acontece com os idosos, não é? Mas será que a gente poderia utilizar a Relissa em outras fases da vida? Crianças, por exemplo, isso é uma possibilidade? Né? Então, inclusive a gente tem falado, tem divulgado muito que a Relissa é um fitoativo para todas as fases da vida. Né? E aí a indicação é para crianças, inclusive, a partir de 6 anos de idade. Olha que legal. Né? Assim, eu digo como psicólogo no sentido de que hoje a dificuldade que nós temos terapêutica é de que as pessoas estão convergendo em cima de uma atividade única. Então você vê crianças ou pessoas, por exemplo, as crianças, videogame, então nós tivemos o privilégio no passado de brincarmos várias atividades, né? Subir em árvore, pulava muro, enfim, eu brincava de pneus, as brincadeiras era bola, era betes, e a gente não vê mais isso, as crianças não estão mais na rua, Não. Elas estão numa atividade dentro de casa, elas são indoor, né? E essa atividade ela é única, então a gente não tem essa pluralidade de atividades, isso é muito nocivo. Aí a gente fala dentro da psicologia que falta a drenagem, falamos de uma drenagem psíquica, que é a drenagem através de esportes ou artes ou atividades que possam te entregar situações que o seu cérebro funcione de forma mais plural. Exatamente. Né? Então, dentro dessa visão, as crianças, falando da Relissa, né? As crianças precisam realmente, ou crianças precisam, não todas as crianças, mas há uma alternativa, vamos dizer assim, porque as crianças estão mais ansiosas, mais irritadiças, mais nervosas. Você vê com os conflitos dentro de casa, não é verdade isso?
É verdade, né? A gente tem hoje esse perfil do imediatismo, né? Do imediatismo, das vontades que têm que ser sempre atendidas, não é? De uma certa intolerância ao não, que vem sido desenvolvida também nas crianças ao longo do tempo, né? Hoje, às vezes, o não é motivo para uma crise, para uma irritação, e há alguns anos atrás as coisas não eram bem assim. Né? Então a gente tem quadros de ansiedade na criança, sim. E não sei exatamente te dizer o porquê, se por causa das metodologias de diagnóstico ou de fatores outros diversos, mas também aumento de distúrbios como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, aumento dos casos de autismo. Né? A gente vem tendo um aumento dessas situações. A relícia se aplica a esses casos de ansiedade excessiva e se aplica também às crianças com TDAH, né? Em função da ação ansiolítica e também da ação nootrópica, porque esses ativos que melhoram a cognição, e isso é importante no TDAH, a gente chama de nootrópicos, e a relícia tem essa ação também. Muito bom. Tá? Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho sobre oportunidades. Sim. Muitos prescritores estão percebendo que o consumidor, o cliente, o paciente, seja quem for, ele hoje é uma pessoa que tem acesso à informação diferentemente do passado. A gente sempre dizia que a palavra do médico era como uma palavra de Deus, ou seja, aquela pessoa tinha toda a autoridade, mas hoje eu vejo isso aqui no dia a dia, as pessoas questionam. Aquele médico disse isso, mas não é bem assim, porque eu vi no Google, porque eu vi na internet, porque eu vi no YouTube. Então, assim, o que acontece? Eu vejo hoje uma grande oportunidade para uma transição, para uma mutação, para que médicos, de repente, tradicionais possam enxergar a possibilidade, ou nutricionistas, biomédicos, prescritores em geral, ver a neurosuplementação como uma oportunidade de se especializar, de ampliar o seu foco e a sua área de trabalho. Você que é especialista nessa área junto com a Florem, e a Botica Viola também, que se especializou na neurosuplementação, é uma grande oportunidade, não é verdade, doutora Patrícia? É uma oportunidade enorme. Porque saúde, hoje em dia, estamos em 2024, não é? A saúde hoje em dia não é feita só pelo médico. Né? Ele é um elemento super importante, é claro, mas é feita pelo farmacêutico, é feita pelo psicólogo, é feita pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, não é? E o que a gente precisa entender dentro desse contexto? Abrir horizontes para poder enxergar dentro de práticas integrativas de uma forma geral a neurosuplementação, não é? Com fitoterápicos, com suplementos alimentares, para que a gente possa, inclusive, essa é uma bandeira que eu levanto muito, para que a gente possa, inclusive, reduzir essa utilização desenfreada de psicotrópicos convencionais. E, no final das contas, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. E é muito importante a gente ressaltar aqui a necessidade que os profissionais de saúde têm hoje de conhecimento. Muitas pessoas não fazem ou até desprezam, não ligam, não dão valor porque não conhecem. Né? É aquela coisa, eu conheço o tradicional, mas é preciso abrir o olhar, é preciso abrir o horizonte, senão esses profissionais também acabam ficando para trás. Porque hoje as coisas acontecem numa velocidade muito grande, não é? Numa velocidade elevadíssima. E exatamente, a questão aqui, eu quero dar esse feedback, você que é prescritor, muitas pessoas passam aqui com a gente e dizem assim, olha, aquele médico disse isso, isso e isso, mas nunca mais eu volto nele. Mas ele não disse para o médico ou para o prescritor, ou seja, para mim mesmo como farmácia, ele pode ter uma experiência comigo que não foi satisfatória, ele pode não dizer para mim que nunca mais ele volta. Isso é a pior informação que ele pode não ter, ou é a melhor informação que ele deveria ter. Eu sempre digo que,
por favor, me fale que você não gostou. Me fale que você está insatisfeito, porque ninguém é perfeito, não é verdade? Então, assim, a neurosuplementação, a oportunidade que muitos prescritores gostariam de ter, de ampliar o seu leque de atendimento, de entregar melhor resultado, por exemplo, no emagrecimento. Muitas pessoas tomam produtos muito nocivos, orgânicos, né, como o Ozempic, por exemplo, que eu posso citar aqui, é uma situação que traz efeitos colaterais terríveis para essas pessoas. Então, essa compulsão é neuro, não é verdade? É mental. É mental. Fala, doutora Patrícia, sobre isso, né? Esses são, eu diria que a saúde mental, ela é central. Exato. Em relação às doenças de outros sistemas. Você falou na questão de emagrecimento, compulsão alimentar, sim, procedimento de recompensa. Sim, isso é mediado pelo sistema nervoso central. Né? Então, na medida em que você melhora um processo ansioso, um processo depressivo, você melhora também a compulsão alimentar, você melhora a disposição para uma atividade física, sim, não é? Para uma redução de ingesta de ultraprocessados, e para outros sistemas a coisa vai também. Não é? Você tem aí uma fibromialgia, uma artrite reumatoide. Às vezes você está super bem frente a um dissabor, a uma situação ruim que causa ansiedade, que causa tristeza, você desencadeia uma crise dolorosa. Então, assim, quando a gente faz essa neurosuplementação, a gente está trabalhando os distúrbios do sistema nervoso central, propriamente ditos, mas a gente também está tratando o organismo como um todo, não é? Dentro dessa abordagem de saúde integral, porque acho que a mensagem importante que fica dentro de tudo isso é que a gente não pode mais abordar a saúde em gavetas. Não é? Olha, eu estou tratando o teu estômago, o teu intestino, sim, a tua articulação. Não, a gente precisa olhar o ser humano como um todo, e acho que a neurosuplementação é um caminho para isso. Eu quero dizer para você que é prescritor, e a Botica Viola é uma ponte de acesso a você a ser um prescritor especialista em neurosuplementação. Através aqui nós podemos entregar a você conhecimento nessa parceria com a Floren, com a doutora Patrícia, e eu acho que você, prescritor que está aqui conosco, deveria aproveitar essa oportunidade. Sim ou não? Com certeza, e nós estamos sempre à disposição. Né? Seja para apresentação dos nossos produtos, para capacitação sobre a prescrição correta, esclarecimento de dúvidas. Acho que o que a gente precisa é isso, é trocar, não é? É transmitir conhecimento para que isso possa chegar no paciente, para que isso possa trazer uma melhora desse panorama de saúde mental, que no começo da nossa conversa hoje, a gente viu que ele não está muito bem, né? Pelos dados de Organização Mundial de Saúde, pelas coisas que a gente debateu aqui. Muito bom. Alguma pergunta que você gostaria de fazer para mim que você não fez? Olha, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: como é, né, o caminho de um paciente que chega aqui no teu consultório, né, os consultórios que você tem aqui dentro da farmácia, qual é o caminho que ele percorre, né, considerando aí entrevista, anamnese, prescrição e uma outra coisa que eu acho que é muito importante e acredito que tem aqui na Botica Viola, acompanhamento. Que legal, obrigado pela pergunta. Conta um pouco pra gente. É uma pergunta muito inteligente, eu gosto muito de falar para as pessoas a respeito disso. Aqui na Botica Viola, quando a pessoa vem, primeiro ela é convidada a passar pela doutora Paty Viola. A doutora Paty Viola é uma farmacêutica, esteta, clínica, e é uma farmacêutica que ela lida com a dor das pessoas de uma forma muito humana. Então, eu sou psicólogo e eu sempre digo para ela: Paty, o seu tratamento com o seu paciente é tão incrível que é quase hipnótico, porque eu até tenho especialização na área de hipnose clínica, né? E aí então eu falo com autoridade para ela, as pessoas ficam hipnotizadas de tanto que você ouve. Então se torna o consultório dela uma terapia. A partir deste início, ele vai passar por um corredor, que ela acabou de passar por aqui, ela disse, pela doutora Alessandra, que vai fazer, dentro dessa anamnese, desse prontuário, vai entender o paciente por dentro.
através de um bate-papo e através de tecnologias. Nós temos duas tecnologias aqui, uma cognitiva e uma bioquímica, que ajudam a pessoa a se enxergar por dentro. E aí, a partir deste momento, ela vai receber uma prescrição, e nessa prescrição ela vai ter um acompanhamento farmacoterápico. Exatamente. Então, farmacoterapia, né, que é até uma resolução do farmacêutico, né? Então, essa farmacoterapia é um acompanhamento trimestral, mensal por mensagem e trimestral por retorno. Então, a gente acompanha esse paciente por vida. E os prescritores que, quando chegam aqui, nós recebemos prescrições, a gente diz que o paciente do doutor é para nós um motivo de cuidado, porque nós cuidamos dele através da farmacoterapia. Sim. Porque o farmacêutico deve cuidar do paciente, do prescritor, do médico, seja quem for. Então a gente cuida das pessoas, a gente ama cuidar de pessoas. Então esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso corredor, por onde as pessoas passam, esse atendimento humanizado e personalizado. Excelente, acho que isso é o que traz o diferencial e é o que traz também a fidelização, né? É o atendimento correto, sob o ponto de vista terapêutico, diagnóstico, mas a acolhida. Acho que isso também hoje faz muita diferença, não é? O acolhimento humano. Obrigado por perguntar isso. Tenho 4 perguntas que estão aqui na ponta da língua, como eu te pedi uma pergunta, você fez uma super legal. E agora eu tenho 4 perguntas que estão na ponta da língua. Vamos num bate-bola. Vamos lá. Qual o principal conselho que você daria para a doutora Patrícia quando estava começando? Eu diria para ela o seguinte: se ela teve algum interesse na área de produtos naturais, para ela continuar nessa linha e se aprofundar nela. Que bom. Vamos lá. Pergunta 2. O que você faz para relaxar no seu tempo livre, seu hobby? Olha, eu gosto muito de música, eu gosto muito de documentários e de viajar. Uau, que bom. Se você não fosse farmacêutica, o que você seria? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quem sabe advogada, para ajudar a defender a causa. Você é uma defensora das causas, né? Uma defensora das causas da fitoterapia, por exemplo, e eu gosto muito de falar, de argumentar. Então eu acho que o direito seria uma possibilidade distante, né? Um tanto quanto diferente da área da saúde, mas acho que eu gosto muito da comunicação. Que legal. Depois eu vou te dar um link muito legal falando sobre essa questão de personalidade. Já faz parte da sua personalidade, já se percebe que você defende as pessoas. E agora com a saúde, né? Isso, e eu gosto de falar. Meus parabéns. A última pergunta. Um mito que você quer quebrar? O mito de que a fitoterapia não funciona, né? De que a fitoterapia não consegue exercer um papel terapêutico eficaz. Eu gostaria de quebrar e felizmente o que eu vejo é que ele vem sendo quebrado. Que bom. Vem sendo quebrado a partir de tudo isso que a gente conversou aqui, Alexandre. Sim. Né? A partir da questão da qualidade, a partir da questão dos estudos científicos, de estabelecimentos como esse aqui, que tem um atendimento diferenciado, né? Então eu gostaria, vamos dizer assim, de me manter na quebra desse mito, porque felizmente eu acho que ele já está acontecendo. É fato. É fato. Mas precisamos continuar investindo muito nisso, para que a gente possa cada vez mais melhorar nesse aspecto. Doutora Patrícia, muito obrigado por estar aqui conosco, foi uma alegria enriquecedora em termos de conhecimento, bate-papo, uma simpatia. E, bom, já tenho o privilégio de conhecer 2 pessoas da mesma família. Mundo pequeno, né, Patrícia Alexandre? e a Cris. E a Cristiana. A Paty e a Cris. Isso. Então, muito obrigado por ter estado conosco. A Florin, na pessoa da Lilian, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada. A Florin como parceiro, como de produtos que nós confiamos e trabalhamos com toda a nossa dedicação. Eu também agradeço muito, Alexandre, a Botica Viola, pela oportunidade de estar aqui,
não é? A Florin, eu, a gente está sempre à disposição de vocês, todo o nosso time da empresa, time de pesquisa e desenvolvimento, time comercial, time de visitação, que traz muito esclarecimento técnico também para vocês, para os prescritores. Enfim, a gente é uma empresa aberta, não é uma empresa que gosta de receber, de dialogar também, sempre à disposição de todos vocês. Um prazer, gente, estar aqui hoje, estar falando, conversando um pouco com esse público tão especial. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Prazer receber. Eu que agradeço.